Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Pessoal, hoje eu quero dar início a uma nova playlist aqui no nosso canal, ou uma nova série, como você preferir chamar, onde nós vamos estar falando sobre teologia. Nós vamos estar abordando alguns assuntos da teologia e nós vamos começar falando sobre uma matéria que nós conhecemos como bibliologia. É claro, eu vou falar bem superficialmente, o meu objetivo aqui é só instigar a você a aprofundar os seus estudos nesses assuntos. Então eu vou falar aqui apenas o básico do básico. Vou abordar de maneira bem superficial alguns assuntos da teologia com a intenção de fazer com que você venha aprofundar aí os seus estudos teológicos, tá bom? Desde já eu peço que você, se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque é um assunto bastante relevante, né? E dessa forma você também vai estar ajudando aí o nosso canal. Nós vamos começar, como eu disse, falando de um pouco de bibliologia, e esse vídeo vai ser duas partes, né? A primeira parte, que é esse primeiro vídeo, nós vamos estar falando sobre revelação geral, e na segunda parte do vídeo, que é um outro vídeo, nós vamos estar falando sobre revelação especial, tá bom? Quero aqui deixar bem claro para vocês esse cenário aqui, tá? Quem montou foi minha esposa. Temos aqui algumas almofadas bem coloridas, então desde já eu quero agradecer a ela. Meu amor, muito obrigado por você, né, ter aí ajudado aqui na montagem do cenário. Essa folha aqui ficou muito bonita, eu gostei. Então, muito obrigado, meu amor. Vamos lá, então vamos começar o vídeo de hoje. Pessoal, nós estamos partindo do início ou do pressuposto onde cremos que a Bíblia ela é a revelação de Deus aos homens. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é a revelação de Deus aos homens. Mas o que é revelação? Falando de maneira geral, para nós adentrarmos em revelação geral, revelação, conforme diz R6 Pro, estou lendo aqui a minha colinha, tá bom? Conforme diz R6 Pro, uma revelação é tornar claro ou desvendar algo que está oculto. R6 Pro vai fazer essa afirmação em seu livro Todos Somos Teólogos. Então, essa é uma definição clara, podemos dizer assim, né? Mas também nós temos um sentido mais técnico, nós temos um significado mais técnico para a revelação. E para trazer esse significado mais técnico, eu fui até o Novo Dicionário da Bíblia, né? E também ao Dicionário de Cristianismo e Ciência, onde nós vamos ter a seguinte afirmação. Primeiro, o Novo Dicionário da Bíblia. Revelação deriva do latim revelo, no hebraico galai, no grego apocalipto. As palavras revelo, galai e apocalipto expressam a mesma ideia, a ideia de desvendar alguma coisa oculta para que possa ser vista e conhecida conforme é. E agora, segundo o Dicionário de Cristianismo e Ciência, a definição mais geral de revelação é o conhecimento recebido como uma dádiva que precisa ser entendida. Os cristãos entendem que o maior doador deste presente é o Deus triuno. Então, entendemos aqui, resumidamente, que revelar ou revelação é trazer à tona algo que está oculto. Nós concluímos que, sendo o homem finito e Deus infinito, sendo o homem criatura e Deus criador, o homem só poderia conhecer a Deus se Deus se revelasse a ele. Nós, seres humanos, só poderíamos chegar ao pleno conhecimento de Deus se Deus, ou chegar ao mínimo que seja, né? Ao mínimo, não apenas ao pleno, mas ao mínimo que seja conhecimento acerca de Deus, se ele se revelasse em nosso favor, se ele se desse a conhecer a nós. E foi isso que aconteceu. Então, revelação é Deus, em linhas gerais, revelação é Deus se revelando aos homens quem ele é, sua pessoa, seu caráter, suas obras e sua essência, tá bom? Então, revelação geral é o ato de Deus se revelar aos homens de todas as épocas, de todas as eras, de uma maneira genérica, de uma maneira a que todos os homens podem ter acesso, ok? Então, é com isso que nós definimos como revelação geral. Então, a revelação geral é Deus comunicando de si mesmo a todas as pessoas de todos os tempos e de todos os lugares. Ela se refere à automanifestação de Deus por meio da natureza, por meio da história e por meio da personalidade do homem. Deus se revela a todas as pessoas, em todos os lugares, de todos os tempos e todas as eras,
de maneira genérica, através da natureza, através dos eventos históricos ou da história da humanidade como um todo, como um geral, e também através da própria personalidade do homem. Na personalidade do homem, nós vemos aspectos da revelação geral de Deus. Kleber, por que ela tem esse nome, revelação geral? Então, ela é geral em dois aspectos. Ela tem esse nome geral por causa de dois dos seus aspectos principais. O primeiro aspecto principal é a sua disponibilidade universal. Ela está disponível a todas as pessoas de todos os lugares do mundo e de todos os tempos. Desde que o mundo é mundo até o seu fim, digamos assim, esta revelação estará disponível. Então a sua disponibilidade ela é universal. Qualquer pessoa que tenha a visão física pode andar pelo teatro da natureza e ver a glória de Deus por meio das estrelas, da luz e do sol. Esta é uma declaração que nós vamos encontrar no livro de Augustus Hopes Strong, ou Strong, como os teólogos gostam de chamar. Tá? Então esse é o primeiro aspecto da revelação geral. Ela tem esse nome, geral, por causa desses dois aspectos. O primeiro aspecto, a sua disponibilidade universal. E o segundo aspecto é o conteúdo desta mensagem. Mais para frente no vídeo, nós vamos ver um pouco mais a fundo essa questão da mensagem, né, da disponibilidade e da mensagem. Mas já adianto que a mensagem da revelação geral, ela é uma mensagem limitada. Ela é uma mensagem meio que aponta para algo, aponta para Deus, mas não define, não dá este nome, Deus. Ela aponta que existe um Criador, ela aponta que existe um soberano que governa e que reina sobre tudo e sobre todos, mas ela não traz a plenitude ou a clareza de quem é esse Deus. Tá bom, pessoal? Então, vamos adiantar aqui. Já falamos então um pouco sobre os dois aspectos da revelação geral. Em outras palavras, nós falamos sobre a essência da revelação geral. Agora nós vamos falar sobre os meios da revelação geral, ok? Vamos lá, então eu estou falando um pouco rápido, né? Caso você tenha alguma dúvida, você pode voltar ao vídeo e ouvir outras vezes, mas eu estou falando rápido para o vídeo não ficar muito longo e também porque nós estamos falando aqui apenas superficialmente, porque se nós fôssemos adentrar aqui, passaríamos horas e horas aqui falando sobre esse assunto, tá ok? Então vamos lá, os meios de revelação geral. Então nós temos três meios mais comuns ou mais tradicionais da revelação geral. O primeiro meio mais tradicional da revelação geral é a natureza. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos evidências de que há um Criador. Quando olhamos para a natureza, nós vemos claramente que existe alguém superior, maior do que a própria natureza, que fez, que criou, que trouxe vida a natureza. É claro, existem pessoas que discordam, existem pessoas que pensam de uma outra maneira, mas como eu disse, eu estou falando de uma cosmovisão cristã. Estou falando numa cosmovisão bíblica, cristã e também, por que não dizer, reformada, ok? Então vamos lá, a natureza, a própria Escritura, ela vai falar sobre a revelação de Deus por meio da natureza. Nós temos alguns textos, né? Aqui eu vou citar um texto para você, onde você vai encontrar uma afirmação lá no Salmo 19, versículo 1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a própria Escritura nos mostra que alguém pode chegar a um conhecimento de Deus através das coisas físicas que foram criadas. Como eu disse, a pessoa ela não vai chegar ao pleno conhecimento de Deus por meio da natureza, mas ela vai ter um início ou um start acerca do conhecimento de Deus por meio da natureza. Prova disso é que muitas pessoas, elas olham para a natureza e elas dizem, abre aspas, como isso é belo, isso aqui só pode ter sido criado por alguém muito superior. Fecha aspas. Essa pessoa pode não saber definir, foi Deus que fez, mas ela sabe que existe alguém muito superior que fez aquilo. Só que aqui vai uma ressalva. Nós não podemos nos esquecer que o conhecimento de Deus por meio da natureza, ele é cognitivo.
tá? Ele é cognitivo, ele é uma coisa da cognição, do racional humano. Sendo assim, ele é insuficiente para salvar, é uma coisa de raciocínio. Quem olha e vê a natureza consegue raciocinar que algo muito superior ou alguém muito superior criou ela. Mas esse conhecimento, ele é insuficiente para produzir salvação na vida da pessoa. É válido deixar isso bem claro, porque nós não estamos afirmando que alguém pode chegar ao pleno conhecimento de Deus por meio da natureza. Não é isso que nós estamos afirmando. A pessoa ela pode ter um conhecimento acerca de Deus, mas é um conhecimento cognitivo, então ele não pode produzir salvação. Por quê? Porque a natureza é apenas uma evidência de que existe um Deus, tá bom? Vamos lá, vamos adiantar aqui. Nós temos mais um texto lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, que também fala sobre a natureza falar de Deus, ou a natureza expressar, né, falar geralmente ou revelar de uma maneira geral Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Abre aspas. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, mais uma vez, nós vemos que Deus deixou elementos de si na natureza, ou em outras palavras, a natureza louva a Deus, a natureza mostra e evidencia que existe um Deus. Esse é o primeiro meio pelo qual a revelação especial se dá. Vamos adiantar aqui. O segundo meio é a história. Esse meio de revelação, a história, ele mostra um Deus soberano que está no controle da história. Quando nós pegamos a história desde o seu início, até as grandes guerras, até, né, as situações difíceis, até mesmo esse problema, o mal ao qual nós estamos vivendo nos últimos dias, isso tudo mostra que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Por mais que alguém pode alegar, nossa, mas o que está acontecendo é algo muito ruim. Só que nós não devemos nos esquecer que os planos de Deus e os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Então aquilo que para nós é ruim, para Deus não é. Aquilo que para nós é dor, para Deus não é. Porque Deus, ele não vê aqui e agora, mas ele vê o futuro. Ele tem um conhecimento, um pleno conhecimento de todas as coisas. Então a história, ela revela que existe um Deus. Eu vou ler aqui na minha colinha algo que eu escrevi aqui para você. Esse segundo meio da revelação geral ainda é um pouco contestado por parte de algumas pessoas pelo fato de ele não ser tão evidente como o primeiro meio, né, a natureza. O fato é que Deus criou o mundo e designou os seus propósitos para tudo o que foi criado. Sendo assim, quando olhamos no decorrer da história, observamos claramente a existência de um Deus, pois se assim não fosse, o mundo inteiro já teria deixado de existir. E aí a gente começa, eu até coloquei um questionamento aqui. Como seria o mundo se o resultado da Segunda Guerra Mundial fosse diferente? Se a Alemanha nazista tivesse vencido a guerra, como é que o mundo seria hoje? Nisso, podemos ver uma autorrevelação de Deus à humanidade. Então Deus vai guiando e conduzindo os eventos e os acontecimentos históricos para que o seu bom propósito se cumpra, né? Já pensou se os terremotos eles destruíssem todo o mundo? Já pensou se as enchentes, inundações destruíssem todo o mundo? Já pensou se as guerras tivessem resultados diferentes? Então nós temos que estar bem atentos quanto a isso e temos que observar que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E o terceiro meio de revelação geral é o homem, né? Deus pode ser revelado através da sua própria criação, da sua criação suprema, o homem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nas qualidades do homem, as qualidades morais, espirituais, é que nós vamos observar o caráter de Deus. Deus criou o homem e deu ao homem como eu posso dizer? Deus criou o homem e deu ao homem elementos morais, um caráter moral, um caráter, né, um espírito para poder interagir com o mundo espiritual e tantas outras coisas. Nós podemos observar a existência de um Deus. O homem é uma criatura magnífica. O homem consegue fazer julgamentos, consegue pensar, consegue raciocinar, consegue sentir emoção. Não uma emoção, pura emoção, mas uma emoção ligada com a razão, né? Então nós vemos isso e isso é maravilhoso. Além disso tudo, além dessa questão que eu acabei de dizer, a própria formação biológica do ser humano é algo sublime.
quando você vê como uma criança se forma no ventre da sua mãe, quando você começa a observar como se dá o crescimento e a formação de um ser humano, é algo magnífico. E isso apenas aponta, isso apenas mostra que existe um Deus, existe um Criador que está além de nós, além de mim, além de você, que transcende a mim e a você. Tá ok? Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Ficou muita coisa pra gente falar ainda, mas o objetivo é ser curto, então nós vamos deixar para falar isso no próximo vídeo, tá ok? Peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu espero você no próximo vídeo para nós falarmos sobre a revelação especial, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima.